Queridos irmãos, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida e pela saúde que Ele nos concede. Quero nesse momento, a todos que me ouvem, venho por este meio para poder apresentar a vós o estudo acerca da mortalidade da alma. Quero pedir, em primeiro lugar, a todos os queridos irmãos para que, em reverência, possamos ajoelhar para uma oração. Grandioso e eterno Pai que habita nas alturas, graças te dou pela vida e saúde. Graças te dou pela proteção que concedeu durante toda a semana até chegar esse dia. Muito obrigado, Pai, pelo esse dia de sábado, Pai, por me conceder até chegar essa hora. Quero agora, Pai, poder estudar a sua palavra com os meus amados irmãos que me acompanham de todo lado. Peço, Pai, para que possa me dar sabedoria e entendimento para conseguir falar segundo a sua vontade, não segundo a minha. Para que possa falar também segundo o teu mandar e a sua vontade, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Toque também os corações de todo que vai poder ouvir essa mensagem, para que possa, acima de tudo, buscar pesquisar mais e poder entender da sua vontade e assim poder pôr em prática. Essas são súplicas que te rogo, confiando receber todas essas bênçãos no doce e no maravilhoso nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, hoje, para todo sempre, agradeço. Amém. Para começarmos, queridos irmãos, com o nosso estudo, vou pedir aos amados irmãos para cada um possa pegar na sua Bíblia e que possamos tudo começar do princípio, para que a gente possa conseguir compreender mais à frente. Com isso, vou pedir aos amados irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Aqui nós temos o início da origem do ser humano, como que o ser humano foi feito. Então, assim poderemos conseguir perceber mais à frente acerca do resto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Amados irmãos, aqui nós podemos conseguir perceber muito bem claro que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E não diz a palavra que Deus soprou no homem a alma. Não. Diz que soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, deste momento, o homem passou a ser alma vivente. Com isso, quer dizer o quê? Pó da terra, mas fôlego da vida igual a alma vivente. Então, nós conseguimos ouvir muitas teorias hoje de muitos nossos irmãos, muitos profetas, muitos pastores, que dizem que o homem contém uma alma vivente. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que o homem tornou-se ou foi feito alma vivente. Não que ele tenha dentro de si alma vivente, mas sim ele é uma alma vivente. Então, vamos poder ir também para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, respectivamente nos versículos 7, para poder ouvir o que a palavra do nosso Criador nos diz. Diz o seguinte: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus quem o deu. Queridos irmãos, nós vemos aqui que quando existe uma morte, quando um dos nossos irmãos, os queridos irmãos, falece, existe separação dos dois grandes conteúdos que foram usados para a formação do mesmo. E nós vemos aqui que existe uma separação entre o pó da terra e o fôlego da vida. Então, logo aí já deixa de existir alma vivente. É por isso que aqui a palavra diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus quem o deu. Então, logo aí já não existe mais alma vivente. Quer dizer que já existe uma alma morta. Então, agora vamos poder ouvir o que a palavra de Deus nos diz mais acerca disso. Por exemplo, agora vamos poder abrir o livro de Jó, capítulo 34, nos versos 4. Ouvir o que a palavra nos diz. Estou aqui agora no livro de Jó, capítulo 33, nos versículos 4, a palavra diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Queridos irmãos, a vida que está em nós é o Espírito do Todo-Poderoso.
Então, do mesmo, quando existe separação entre esse espírito que Deus soprou em nós, que Deus nos deu, então já não existe mais a alma vivente. Agora vamos poder ouvir também o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, do mesmo Jó, desculpe, capítulo 34, versículos 14, diz o seguinte: se ele pusesse o seu coração contra o homem e reconhecesse para si o seu espírito e o seu fôlego, não é? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, o que aconteceria, queridos irmãos? Logo, quando Deus recolhe o seu espírito, tira de nós o seu fôlego, então logo já não existe mais nenhuma alma. Mas para isso, vamos poder entender mais e poder aprofundar mais acerca do mesmo assunto. Agora, vamos para o livro de Jó, capítulo 3, e vamos ouvir o que nos diz a palavra do nosso Criador. Jó, capítulo 3, versículos 13, diz o seguinte: porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Aqui nós encontramos que Jó reclamava por causa das dores que ele sentia e pedia para que Deus pudesse o tirar da terra, pudesse levar para poder descansar. Então é por isso que Jó aqui diz isso. Porque já agora jazeria e repousaria e dormiria, e então haveria repouso para mim. Amados irmãos, para os nossos queridos pais, amigos, amados irmãos que estão agora na sepultura, eles apenas estão a repousar, eles estão a dormir. E a simples questão que faria é a seguinte: quando alguém está a dormir, sabe do que acontece fora? Se alguém está em repouso, sabe o que está a acontecer fora? É claro, queridos irmãos, que ninguém sabe o que está a acontecer fora. A menos que essa pessoa possa acordar. Só daí que pode saber o que está a acontecer fora. Mas quando estiver a dormir, então não tem como saber o que está a acontecer fora. Vamos poder ouvir mais no mesmo livro do Jó, o que a palavra diz no capítulo 7, versículos 9 e 10. Peço, queridos irmãos, para que possamos prestar muita atenção acerca desse mesmo assunto. Não é? Diz o seguinte a palavra de Deus: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Amados irmãos, aqui a palavra de Deus nos diz uma coisa, nos assegura uma coisa bem clara. Peço-vos para que possamos prestar atenção nesse assunto. A palavra aqui diz que quando a pessoa dorme, é como uma nuvem que se desfaz e passa. É o mesmo que acontece àquele que desce à sepultura e diz que nunca mais tornará a sua casa. E nem o seu lugar ele não conhece jamais. Então, se a alma é imortal, como que nós explicaremos esses versículos? Então, logo aí nós podemos ver que existe um grande engano de um grande inimigo nosso. Agora, vamos lá poder perceber quem diz que a alma é imortal. Será que isso provém de Deus? Porque aqui, de todos os versículos que podemos estudar até aqui, podemos ler até aqui, podemos ver que não existe imortalidade da alma. Quando existe a separação entre o pó e o espírito de vida, então já não existe mais nenhuma alma. Agora, vamos lá ouvir de onde que vem essa teoria de que a alma não morre. Vamos para o livro de Gênesis, porque tudo precisamos ver aonde? No princípio de toda a criação. Nós podemos ver no capítulo 2 de Gênesis, nos versos 7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então o homem passou a ser alma vivente. Agora vamos lá ouvir o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Não é? Quando Satanás vai ter com a Eva, o que diz? Qual foi a questão que ele disse? Ele disse o seguinte, verso 1 de capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que disse Deus: não comereis de toda árvore do jardim?
aqui nós encontramos que Satanás chega, apresenta-se a Eva e diz uma coisa que Deus não disse. Deus não disse que não pudessem comer todas as frutas das árvores do jardim. Não foi isso que ele disse. Então Satanás, astuto do jeito como ele é, chega e diz, apresenta-se assim a Eva. Foi assim que disse Deus que não podereis comer de nenhuma árvore do jardim? E isso não saiu da boca de Deus. Então logo vamos ouvir a voz da mulher quando responde à serpente. Versículo 2. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Então logo vemos que a palavra de Deus nos garante uma coisa. Deus disse que não podiam comer da fruta que está no meio do jardim. Porque se por acaso comessem dessa fruta, morreriam. Agora, vejamos o que Satanás diz no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Deus disse, se você, querida mulher, querido homem que te formei, que te criei com todo o amor e todo o carinho, comeres dessa fruta, tu vais morrer. E Satanás vem aqui e diz, não, tu não vais morrer. Isso é pura mentira. Deus está a mentir para ti. Você não vai morrer coisa nenhuma. Mas você passará um outro estágio de vida. Você será mais inteligente, será como Deus. Então, em outras palavras, Satanás está a dizer que vocês serão deuses. Mas aqui nós estamos para falar sobre o terceiro mandamento da lei. Não. Estamos para falar acerca da imortalidade da alma. Então, vamos continuar no nosso tema. Então, aqui logo vemos que Satanás foi quem diz que certamente não morrereis. Mas o nosso Criador disse que certamente morrereis. Agora, vamos lá ouvir mais à frente o que a palavra de Deus nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Vamos lá ouvir o que nos diz a palavra de Deus. Então, vamos lá poder ver isso a partir do versículo 5 de Eclesiastes, capítulo 9. Diz o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu ódio, o seu amor, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos irmãos, aqui a palavra de Deus é muito clara ao nos informar. Diz a palavra que nós que vivemos sabemos que havemos de morrer. Mas aquele que já morreu não sabe coisa nenhuma. Ele não sabe nadinha, mas nadinha mesmo do que acontece debaixo da terra. Nós que estamos embaixo do sol, estamos embaixo desse céu, que pisamos ainda a terra, que Deus nos dá a graça e o privilégio da vida, sabemos que havemos de morrer. Mas aquele que morreu, nada mais sabe. Ele não sabe de nada. E diz a palavra, nem o seu ódio, o seu amor, a sua inveja, todas as coisas mais já pereceram. Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Amados irmãos, isso é uma maravilha. A palavra de Deus é clara. Por favor, querido, não aceitem com que as pessoas vos enganem. Em momento nenhum, a pessoa, quando está morta, ele passa de um estágio de dizer que a arma dele vive. Não existe. E quero agora ler mais alguns versículos convosco, queridos irmãos. Peço que para que possamos prestar atenção. Agora vamos para o livro de Ezequiel. Não é? Ezequiel, capítulo 18, versículos 4, diz o seguinte a palavra. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Amados irmãos, cadê a imortalidade da alma aqui? Quando se diz por aí que a alma não morre, mas sim saiu e está no outro estágio. Ou está no céu, ou está no inferno, ou está onde? Não existe, queridos irmãos. Quando a pessoa morre, tudo termina. Tudo para essa pessoa termina. Ele está a dormir, nada mais sabe. E a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá.
Quem sou eu, querido irmão, para eu dizer que a alma não morre? Quem é você, querido irmão, para dizer que a alma não morre? De onde que você tirou isso? Não existe em nenhuma parte da palavra de Deus que diz que a alma é imortal. Não existe. Quem diz isso é Satanás, que te diz que você não morre. Você nunca vai morrer. Você vai continuar vivo. Você vai continuar vivendo. Mas aqui a palavra de Deus diz que quando a pessoa morre, tudo termina. A alma que pecar, se eu e você, queridos irmãos, pecarmos, tenha certeza que a gente vai morrer. Não se engane, nem se iludam, dizendo que você não vai morrer. Porque a sua alma não vai morrer, é mentira. Você vai morrer porque você é alma vivente. Recordo ainda, na junção de dois componentes, do pó da terra e do fôlego da vida, nós nos tornamos alma vivente. Eu sou alma vivente. Você, querido irmão, é alma vivente. O seu irmão ou a sua esposa que está contigo aí ao lado é alma vivente. A sua irmã é uma alma vivente. Então, se você, querido irmão, e eu, querido irmão, pecarmos, tenha certeza que a gente vai poder morrer. Então, não se iluda, não se deixe enganar por isso. E quero poder ler mais uns 2 versículos da palavra de Deus para podermos encerrar o nosso estudo. Vamos voltar de novo para o livro de Salmos, capítulo 88. Vamos ler os versos 10, 11 e 12. Vou tomar a leitura. Peço, querido irmão, para que possa pegar na sua Bíblia e possa abrir desses versículos que estou a citar. Não sou eu que estou a dizer isso, é a palavra de Deus que está a dizer. Presta muita atenção. Não permita com que Satanás possa te dominar. Não permita com que Satanás possa te desviar da verdade. Lute com toda a força, porque eu sei que você, querido irmão, é forte. Você é um jovem de muito vigor, muito valor, que Cristo, nosso Salvador, derramou seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, para que nós não possamos ser enganados. E Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele também disse, está escrito. Então nós também vamos usar, está escrito. Satanás vem e diz que você não vai morrer. Quando você morrer, a tua alma continua viva. Mostre, diga a ele para te mostrar. Está escrito. Onde que está escrito isso? Apesar de que eu sei que muitos irmãos usam a parábola do rico e do Lázaro. Aquilo é uma parábola, queridos irmãos. E Jesus, quando foi perguntado, ele disse muito bem. É para que vendo não vejam, ouvindo ouçam, mas não entendam. E só pode entender quem é fiel a Deus, aquele que é filho de Deus é que pode entender. Mas os filhos das trevas nunca vão entender o que é da luz. Então presta atenção. Versículos 10 a 12 do capítulo 88 de Salmo diz o seguinte: Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? É uma questão que o salmista aqui nos faz. Será que os mortos poderão levantar-se e louvar a Deus? Será que Deus poderá mostrar as suas maravilhas aos mortos? Versículo 11. Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? É pura mentira, queridos irmãos. Agora vamos poder ouvir o que o mesmo Salmo diz, versículo 12. Saber se há as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Será? Queridos irmãos, será isso possível? É possível que você louve a Deus na sepultura? É possível que você possa ver maravilhas de Deus na sepultura? Na terra do esquecimento você pode alguma coisa? Quem está debaixo da terra, que foi sepultado, queridos irmãos, ele consegue louvar a Deus? Se sim, se o irmão diz sim, por favor, peço para que me mostre um dos irmãos que pode levantar-se da sepultura a poder louvar, que tu conheces. Amados irmãos, não permitam que sejam enganados. Quando você deixa a sepultura, tudo terminou. E a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então não há como louvar a Deus na sepultura. Não há como, nem tão pouco. Agora quero pedir para que possamos ler um dos últimos versículos da palavra de Deus no livro de Salmo 115. Nos versos 17, que diz o seguinte:
Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Agora, lá podemos ter as perguntas, no livro de Salmos 88, versículos 10 a 12, que pergunta o salmista: mostrará Deus as suas maravilhas na sepultura? Mostrará Deus as suas maravilhas ao que desce na sepultura? Os mortos louvarão a Deus? E aqui diz a palavra. Não sou eu, amados irmãos, que estou a dizer isso. Maravilhoso é Deus, porque na sua palavra Ele revela toda a verdade. Simplesmente eu preciso só aceitar, simplesmente isso. Se eu nego, ou você, querido irmão, negamos o que está escrito, fica a saber, querido irmão, que você não fará parte do povo de Deus que vai para o céu. Porque no céu não entram mentirosos. Simplesmente entram os fiéis e os retos, os que andam em toda a caminhada, em toda a virtude do nosso bom Deus. E aqui a palavra diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai o Senhor. Amados irmãos, quero agradecer bastante a todos vós que puderam me acompanhar nesse estudo acerca da imortalidade.